Educação à distância, mudando realidades. Olá, prezadas alunas, prezados alunos deste curso oferecido pelo IFRO. Meu nome é Osmar Siena, eu sou professor da Universidade Federal de Rondônia, do Departamento de Administração e atuo no mestrado em Administração. Eu tenho uma formação com um mestrado em Administração na área de Política e Planejamento Universitário e doutorado em Engenharia de Produção. Durante os últimos 30 e 35 anos, eu conciliei a atividade acadêmica, atividade de sala de aula e de pesquisador com atividade de gestão na área de administração pública. E gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a importância e a relação do planejamento estratégico na gestão pública e a relação desse planejamento com outros instrumentos de gestão. Eu sei que alguns de vocês já sabem, mas vamos aqui lembrar como é que surge o planejamento estratégico, pelo menos nas últimas décadas. O planejamento, ele surge na década de 70 nas empresas, pelo menos nesse período mais recente. E ele surge num momento de crise mundial. Apenas para a gente recordar, né, na década de 50 e 60 é marcado no campo empresarial por um grande crescimento da produção após Segunda Guerra Mundial. E, portanto, as empresas viviam um período de grande estabilidade e crescimento, com uma produção crescente, uma demanda consolidada e em crescimento. De tal forma que não havia necessidade das empresas se preocuparem muito com o planejamento de longo prazo. Na verdade, aquilo que as empresas mais faziam era o planejamento operacional, aquilo que nós dizemos o planejamento do chão de fábrica. Com a crise na década de 70, especialmente a crise do petróleo, que também reflete na crise de energia, com essa crise, então, em geral, ela causa também uma estagnação econômica em muitos países, gerando grande desemprego, de tal modo que as empresas tiveram que adotar um novo tipo de planejamento. Tiveram que adotar um planejamento que pudesse garantir, primeiro, a sua permanência no mercado e, segundo, alguma perspectiva de crescimento de longo prazo. E, portanto, as empresas começaram, então, a adotar um planejamento que pudesse aliar a busca de objetivos de médio e de longo prazo com os recursos disponíveis e encontrar mecanismos para encontrar e para atingir esses objetivos. Esses mecanismos são aquilo que nós chamamos de estratégia e, portanto, esse tipo de planejamento é o que veio mais tarde ser cunhado e que nós conhecemos como planejamento estratégico. Essa perspectiva nova de planejamento ela foi incorporada à gestão pública um pouco mais tarde, já na década de final de 80, na década de 1990. Quando ela é incorporada na gestão pública, ela vem em outros modos, ou seja, esse instrumento ele é aplicado com algumas características próprias, uma vez que nas empresas o planejamento era todo numa perspectiva top-down, ou seja, de cima para baixo. Os acionistas, os donos é que definiam os objetivos, o caminho para atingir esse objetivo e de quais recursos iriam ser empregados. Na gestão pública, como vocês sabem, há necessidade, ela se exige, muitas vezes a população, os usuários, os interessados exigem uma participação no processo decisório do setor, seja ele governamental a nível federal, estadual ou municipal. E, portanto, a incorporação do planejamento estratégico na gestão pública ela se dá numa perspectiva, em certo modo, diferente daquela que era usada nas empresas. Então, nós podemos destacar três formas que o planejamento é executado na administração pública ou na gestão pública. O primeiro, ele foi incorporado em alguns aspectos, em alguns casos, semelhante ou numa perspectiva próxima das empresas por grupo de especialistas, ou seja, aquilo que nós conhecemos de equipe de planejamento dos órgãos públicos. Ou seja, esse grupo se reúne, esse grupo busca informação, elabora um planejamento e esse planejamento é executado por todo o órgão. Uma segunda perspectiva é quando a administração pública, o órgão, ele incorpora parte dos usuários, parte dos interessados nesse planejamento.
Por exemplo, quando um órgão público incorpora no seu planejamento a participação dos colaboradores internos. E uma terceira perspectiva mais ampla é quando o órgão ele incorpora uma participação mais abrangente, ou seja, quase todos ou muito dos interessados e das pessoas que são beneficiárias da atuação daquele órgão público. Essas perspectivas, né, de trabalho de planejamento, elas têm, todas elas, algum tipo de benefício e de risco. Por exemplo, a elaboração de um planejamento para uma equipe especializada tende a gerar um planejamento tecnicamente adequado, mas corre-se o risco desse planejamento estar desvinculado da realidade, ou seja, muito longe dos anseios e das necessidades dos beneficiários, dos usuários do serviço. Se ele é, por outro lado, elaborado com a participação maciça e ampla dos interessados, muitas vezes se incorpora nesse planejamento metas ambiciosas, não apenas ambiciosas, mas metas muito difíceis de serem atingidas, de tal modo que o órgão, às vezes, não consegue cumprir aquilo que está no planejamento e isso gera muita frustração. A gente acredita e pela vivência a gente entende que uma das formas de incorporar de forma adequada o planejamento estratégico na gestão pública é harmonizar o planejamento estratégico com os outros instrumentos de gestão. Por exemplo, se eu estou numa cidade, né, o instrumento de planejamento mais abrangente que nós temos é o plano diretor. E, portanto, na hora que eu vou elaborar um planejamento estratégico, eu tenho que verificar se esse planejamento ele está em harmonia com aquilo que é previsto no plano diretor da cidade, porque o plano diretor é o planejamento de longo prazo de qualquer cidade ou de qualquer município do nosso país. Um segundo instrumento de planejamento que deve ser considerado na elaboração do planejamento estratégico é o que nós chamamos de PPA, o Plano Plurianual. O que é o Plano Plurianual? O Plano Plurianual é o plano de investimento de um órgão, de um ente federativo, seja ele a União, Estado, município, para 4 anos, que vai do segundo ano do mandato do gestor até o primeiro ano do mandato seguinte. Ou seja, é neste plano onde se coloca os investimentos que serão realizados, as áreas que serão beneficiadas com os investimentos públicos daquele ente. Um terceiro instrumento, então, portanto, o planejamento estratégico deve estar em harmonia com esse plano de investimento. Um terceiro instrumento, que aí normalmente é subordinado ao PPA e, portanto, poderia estar subordinado também ao planejamento estratégico, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que significa a legislação que estabelece as normas do orçamento, da arrecadação e da forma de execução das despesas do ano seguinte. E, por último, o quarto instrumento de planejamento que deve estar harmonizado com os anteriores que eu citei é a chamada Lei Orçamentária Anual, que é onde se estabelece as receitas e as despesas do órgão para o qual ele foi formulado para o ano seguinte ou ano corrente, se nós estivermos falando já na sua execução. Portanto, eu queria deixar aqui para vocês esta mensagem da necessidade, primeiro, da importância do planejamento estratégico para o órgão público. Ou seja, aqui eu estou entendendo, nós entendemos e eu entendo o planejamento estratégico como sendo o instrumento de gestão que procura aliar os objetivos a serem atingidos, metas a serem atingidas no médio e no longo prazo, procura aliar então essas metas com os recursos disponíveis, ou a busca de recursos disponíveis, bem como o modo com que esses recursos serão adquiridos e serão executados e à medida em que a forma com que essas metas, esses objetivos serão atingidos, ou seja, o caminho que nós vamos percorrer para poder atingir esses objetivos. Então eu queria deixar aqui a necessidade, primeiro, de ter esse planejamento e, a segundo, a importância de aliar esse planejamento com os outros instrumentos de gestão do órgão em pauta.
Educação à distância, mudando realidades.